Olá, tudo bem? Depois de um tempinho eu voltei. Tenho que dizer para vocês que não fico 100% à vontade de fazer esses vídeos, não acho que sou uma pessoa midiática, gosto mais do meu trabalho anonimato, mas às vezes eu me sinto no dever de fazer isso, um dever para com os leitores das Cartas de Cristo e Telos, né? Para responder ou comentar algumas coisas que escrevem às vezes. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar direito, porque outro dia alguém escreveu no Facebook lá do Consciência Crítica Brasil, quem que é aquela senhora, né, que fica fazendo aqueles vídeos. Apesar de eu ter ficado um pouco chocada com o senhora, porque a gente nunca se acha, né, mais velho. Bom, eu sou Solange, sou editora da Almenara Editorial, né, e publiquei esses livros, Cartas de Cristo, Telos, e vou publicar uma série nova de livros cujo objetivo é trazer o céu para a terra na forma de expansão de consciência, né? Uma outra visão, um outro olhar sobre o mundo, sobre a vida, de uma perspectiva metafísica e espiritual. Ontem eu tive uma grata notícia, num trabalho que eu fui fazer de imersão, de que viram através do meu trabalho uma série de livros com instruções e preparação para o modo de vida na nova terra. Isso vai representar muito trabalho, muito esforço, mas é uma grande honra fazê-lo, porque é a realização de uma vida, é a realização de um propósito. Bom, eu não sei quanto tempo isso vai levar, né? Quando eles falam no plano espiritual, em breve, você pode contar aí 1, 2 ou 3 anos. O em breve deles não é um em breve que a gente gostaria, né? Mas enfim, eu estou bastante contente com essa perspectiva. Eu sei que como editora eu tenho um perfil totalmente à parte, uma vez que isso não é uma editora propriamente comercial. Ela é comercial na medida em que ela existe para se sustentar e sustentar essa obra, né? Isso inclui muitos desafios. Eu já até tentei encontrar alguns sócios do mercado editorial, né, para funcionar num formato mais comercial, para poder crescer, publicar muitos outros livros e tal. Mas a verdade é que ninguém quis encarar esse desafio, né? Porque a visão, o propósito maior da editora é fazer um trabalho de serviço à humanidade através dessas mensagens do plano metafísico para orientar a nossa caminhada, né? Então não são livros que atinjam muita gente, né? Geralmente são nichos de mercado, infelizmente, né? Porque quantas pessoas são verdadeiramente interessadas em crescimento, evolução verdadeira, né? Muitas pessoas procuram mais alguma coisa para apoiar o seu momento, né? Para acalmarem-se ou para se desenvolverem num plano terreno mais imediato, né? Mas às vezes não tanto para buscar um caminho mais aprofundado de evolução e fazer perguntas mais profundas sobre a sua própria existência, né? E os livros que eu publico são para isso, justamente, né? Para pessoas que estão fazendo questões um pouco mais profundas sobre a sua própria existência. E isso não é uma coisa comercial, né? Isso atinge uma pequena parcela de mercado por enquanto. Bom, mas um dia talvez seja diferente, né? Porque estamos despertando. E, bom, estou fazendo a minha parte, né? Então hoje eu queria comentar com vocês algumas coisas a respeito do momento presente, porque algumas pessoas escrevem e estão muito angustiadas com essa questão de haver tanta informação disponível, né? Eu falei para vocês num dos vídeos há algumas semanas atrás, né? De que eu percebia que aquele burburinho que existia no mundo, a agitação, embora aparentemente tenha parado externamente, ele migrou quase que todo para a internet. Então tem muita coisa publicada, e se vê muitos discursos de verdades, né? Gente com verdade absoluta sobre alguma coisa, sobre tudo, né? Para dar explicações sobre o momento, né? Eu não quero dar nenhuma explicação sobre o momento, eu quero dar a minha perspectiva do relacionamento possível com essa quantidade de informação que está disponível, né? Para que se faça escolhas adequadas, escolhas conscientes e mais maduras do ponto de vista espiritual, metafísico, também não se saia por aí simplesmente reagindo às coisas, né? Essa é outra coisa que a gente está vendo demais na internet, as pessoas reagindo às situações, né? E frequentemente de maneira muito agressiva, se colocando em polos opostos, né? Ou você é do meu time ou é do outro, muitas posições extremas em todos os aspectos da vida, economia, política, religião, tudo, né? E não é por aí. Definitivamente não é por aí o caminho da nova terra. Então, o que eu vou
comentar alguns aspectos com vocês, tá? Algumas coisas que eu percebo e como eu lido com isso. Se isso for de auxílio para alguém, eu fico já satisfeita. Muito bem. Vou fazer algumas afirmações que eu não vou aprofundar, vocês podem procurar aí pela internet material para explorar um pouco mais isso, quem quiser. Mas algumas pessoas que já seguem alguma literatura alternativa faz alguns anos, como eu sempre pesquisei esses assuntos, né, das narrativas de explicações para o que está acontecendo na Terra, qual é o tempo atual e futuro, já devem ter se confrontado com coisas que vão dizer ou vão defender posições como essas afirmações que eu vou fazer para vocês agora. A primeira, né, é que a história da Terra, a história da humanidade, conforme ela nos foi contada, é realmente uma grande falácia, né, possivelmente a quase totalidade dela é uma grande mentira. Pelo menos no que diz respeito aos motivos por que certas coisas aconteceram, né? Os fatos externos, eles estão aí, mas os motivos reais, na maior parte das vezes, não são o que nos contaram. Segundo fato, a segunda situação que eu vou dizer é que isso só aconteceu porque, evidentemente, existiam sistemas de controles que defendiam agendas pessoais, né? Agendas de grupos de interesse, e que faziam o máximo possível para manter a situação sob controle, no próprio interesse, né? Então, esse sistema agora, ele chegou no ápice da curva, e a curva já começou a descer. Hoje de manhã eu estava lendo o livro 2 de Telos. Eu quero ler uma coisa que Mestre Adama disse pra gente, alguns anos atrás, quando esse livro foi canalizado, que é bem o que a gente está vivendo agora, tá? Olha só. Compreendam que há um pequeno grupo de pessoas que arrogantemente ainda acredita que possui esse planeta. Eles acreditam que podem fazer o que quiserem, não importando o custo ou quanta dor e sofrimento isso impõe à humanidade e à Terra. A fim de manter o status quo de manipulação, dominação e controle, eles precisam manter todos em um estado de servidão de qualquer maneira, de modo tão extremo quanto vocês os permitam fazer, quanto nós, permitir que eles ajam. Eles pretendem continuar a usufruir de 90% da riqueza deste planeta, enquanto o restante da humanidade luta para sobreviver com os outros 10%. Atualmente, inclusive, acho que essa estatística é ainda pior para nós do ponto de vista econômico e social, né? Os que estão no controle, queridos, têm uma agenda pessoal de interesses. Eles querem que esses conflitos entre vocês, mais do que qualquer outra coisa, existam. Bom, essa agenda de controle, ela chegou num ápice e ela está num processo de derrocada. Isso significa que há muita confusão, como vocês estão vendo à nossa volta, mas também há muita esperança, né? Agora, claro que essas pessoas, esses seres, não vão largar o osso assim facilmente, né? Vão lutar até o final pela própria sobrevivência. Sendo assim, vão utilizar todos os recursos possíveis para isso. E talvez um dos principais deles, se não for o principal, é a mídia de massa. Como talvez vocês saibam. Muitos de vocês são conscientes disso, outros nem tanto. Quem não está, se liga, né? A mídia de massa é o fronte de batalha pela consciência da humanidade hoje, né? E hoje, apesar dessas técnicas de manipulação, de controle social pela mídia foram se sofisticando com o passar do tempo, né? Hoje em dia, o que talvez seja mais grave para os buscadores de luz, para os verdadeiros buscadores de sua evolução pessoal, da sua transformação e reforma íntima, é um processo muito sutil de desinformação, misturando boa informação com informação ruim. Sobre tudo, né? Mas também muito além dos aspectos do mundo. E é isso que eu quero comentar, porque aqui a gente tem uma armadilha sutil. Aliás, também tem Mestre Adama falando sobre isso, está no livro 2, tem um capítulo final que ele fala sobre canalizações, que é bem legal. Bom, para quem lê mídia alternativa, claro, e assuntos metafísicos, tem muito contato com canalizações, com falas de gurus, mestres, mentores, etc., né? Sobre tudo, né? Todos os assuntos.
E aí ele diz o seguinte: bom, todas as mensagens canalizadas que não são autênticas mantêm uma vibração da agenda pessoal e podem se tornar armadilhas espirituais. Estejam cientes, meus amigos, de que muitos desses que contribuíram para a destruição de ambos os continentes, a Lemúria e a Atlântida, há 12 mil anos, né? Eles também estão encarnados no momento atual. E alguns deles estão determinados a impedir que a luz venha para esse planeta novamente. Eles querem impedir o ressurgimento, né, digamos, da nova Lemúria, da nova Atlântida, que é a nova Terra. Muitas vezes eles se disfarçarão de anjos de luz, vindo resgatá-los, e farão todos os tipos de ofertas atraentes. Peço-lhes que não se enganem, e sempre verifiquem isso com o discernimento do seu coração. É esse ponto que eu quero chegar. Justamente a angústia de muita gente que busca informação boa do ponto de vista espiritual, que ajude no seu processo de evolução, é não saber discernir o que é uma boa canalização, uma canalização autêntica de uma outra enviesada ou de um material totalmente fácil. Lembre-se disso. Em primeiro lugar, a técnica de desinformação. Você mistura informação boa com informação ruim e deixa as pessoas confusas. Ou então você pega a informação boa, do ponto de vista boa no sentido de que ela tem um fundamento, dentro de um plano divino maior, de um plano cósmico, para a Terra e para a humanidade. Você pega essa informação boa e você desqualifica. É uma outra técnica de manipulação. Você desqualifica completamente a informação ou você desqualifica as pessoas que estão dando essa informação, né? Ou então você pega canalizadores que são os mais bem intencionados do mundo, mas que estão canalizando o próprio ego. Aliás, são palavras dele. Aqui mesmo no livro ele diz que tem muita gente que só canaliza a si mesmo. A sua própria sombra, os seus próprios aspectos de personalidade que não foram suficientemente trabalhados, né? Leia-se, os aspectos egóicos, né? Todos os aspectos nossos que não são trabalhados, eles sempre vão aparecer na hora da nossa fragilidade para trabalharem contra nós, né? Tudo que não é luz vira sombra, né? Tudo que na sombra que não é trazido para a luz, ela vai nos incomodar em algum momento, né? Vai atrapalhar nosso caminho. Não é diferente aqui nesse meio das canalizações, do que está na mídia de massa. Tá? Bom, e daí o que a gente pode fazer com isso, né? Como é que eu vou discernir se uma canalização é boa ou não? Bom, aí que tá, gente. Volta e meia alguém me pergunta, tal canalização ela é real? Ou tal texto ele é bom? E a minha resposta é sempre a mesma. Você não vai ter essa resposta de uma outra pessoa. Tá? Porque, ora, se eu digo para vocês que tal canalização é boa, quem garante para vocês que o meu ponto de vista ou o lugar de onde eu estou falando é um lugar verdadeiro, é legítimo? Eu posso ter a minha certeza, a minha verdade, eu tenho a minha história para trás, que justifica eu estar aqui agora falando alguma coisa. Mas como você vai ter certeza se o que eu estou trazendo é uma verdade legítima, digamos assim, ou ainda, se mesmo sendo verdade, é a melhor coisa para você nesse momento? Como que faz? Vou contar para vocês, então, como eu aprendi a fazer isso, né? Espero que seja útil essa experiência para vocês. Primeiro, eu tenho uma posição na vida que é de mais observar do que reagir. Isso tem um pouco a ver com o meu jeito de ser, eu gosto de ponderar as coisas, né? E de ficar olhando para ir tentando entender, de fato, extrair o que é a realidade disso. Mas a gente pode aprender a fazer isso com uma forma constante, e eu acho que isso é muito legal. Porque esse mundo que está à nossa frente, ele não é o que parece ser. Vocês já ouviram falar no mito da caverna de Platão? Não? Quem nunca ouviu falar, por favor, vai lá agora no canal da Nova Acrópole e escuta uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão sobre o mito da caverna. Eu adoro as palestras da professora Lúcia Helena, são muito esclarecedoras. Ela fala sobre coisas muito interessantes de um ponto de vista filosófico e também metafísico pela filosofia. E eu acho, assim, muito esclarecedor. Tenho gostado muito do que eu tenho visto no material dela. Então assista lá a palestra dela sobre o mito da caverna do Platão. Platão já descreveu
toda a nossa realidade naquele tempo. E depois que vocês assistiram a palestra da professora Lucilena, vão lá no YouTube, no Netflix, onde for, usem positivamente essas mídias e capturem lá o filme Matrix 1, tá? E assistam, depois da palestra dela, o filme Matrix. E vejam se vocês não vão ter uma outra perspectiva, uma abertura de consciência para enxergar esse mundo em que nós estamos vivendo, esse momento tão louco, de uma maneira um pouco mais ponderada, um pouco de distanciamento. Quando eu vi esse filme Matrix, fui alucinada, né? Eu fiz um monte de anotações sobre os filmes, porque ele realmente é muito revelador, como é o mito da caverna. Então, desde então, eu aprendi a fazer uma observação distanciada do mundo. Significa o quê? Você não sai reagindo. Imagina que você está numa plateia, assistindo uma peça de teatro. Tem uma cena, tem atores, e se for um tipo de teatro japonês, usam máscaras, inclusive. Eu acho muito interessante essa imagem da máscara, porque ela é muito apropriada para o momento presente, né? Estão lá desempenhando um roteiro que alguém escreveu, usando costumes, roupas, hábitos, palavras, então você está numa plateia, né? E você sabe que aquilo é uma cena, né? Você não toma aquilo para si como a vida real. Você na plateia não sai reagindo àquilo que está se passando lá no palco, né? Você observa como uma cena. Então, uma perspectiva adequada, que eu acredito para ter em relação ao que está se passando nesse momento, é primeiro ter uma postura de plateia, de observador. Observe o que está se passando, antes de sair reagindo às coisas. Põe o espaço da respiração, põe o espaço da ponderação e observe. O filme Matrix é cheio de metáforas interessantes. Tem uma que eu gosto muito que é o momento em que acontece uma falha da Matrix. A falha da Matrix é a falha da programação da matriz controladora do mundo, né? A grande ilusão de realidade criada. Em algum momento, se você estiver olhando atentamente, ponderadamente, talvez você perceba que essa Matrix falha. Tem erros na programação da Matrix e ela de vez em quando mostra um pouquinho da sua realidade para quem de fato está observando. Realidade com R maiúsculo, não é a realidade do mundo das cenas. É a realidade de um ponto de vista superior. Quem está atento, vê. No segundo momento, além de cultivar a atitude de observador, eu procuro sintonizar e refinar cada vez mais, né, o que eu chamo de detector interno de frequência. É um nome que inventei. O que significa isso? Vocês precisam saber que toda informação, toda palavra que é colocada no campo, ela carrega uma frequência de energia. Ela é uma informação no campo que transforma esse campo. Não apenas comportamentalmente, porque você fala alguma coisa e alguém reage ao que você fala. Não, eu estou falando também no campo da energia. Tá aí o pessoal da física quântica para explicar isso muito melhor do que eu, né? Toda palavra ela é uma informação que informa esse campo, que transforma esse campo. E quando a gente está falando de canalizações, textos metafísicos, etc., vocês têm que ter consciência de que as palavras que estão ali colocadas, elas carregam um quantum de energia que vão afetar o seu campo como leitor. O seu campo de energia. Quer ver um exemplo disso fácil? Nunca ocorreu de vocês estarem rolando uma página na internet, no Facebook, ou de repente vocês verem lá uma canalização, ou um título, ou uma palavra-chave, ou uma frase, uma chamada, ou você começa a ler um texto, começa a te dar uma sensação ruim? Certamente vocês já passaram por isso, né? Ok, essa sensação ruim tem duas explicações a princípio. Uma é alguma coisa que você leu ali impactou em algum conteúdo pessoal seu. Sim, isso sempre é possível. Ela pode estar desmascarando algo seu, ela pode estar apertando o seu calcanhar, alguma coisa que você tem que prestar atenção, algo que te incomoda, um conteúdo pode ser, e essa é uma possibilidade essa é uma possibilidade real, né? Por isso que o observador atento encontra mestres aonde quer que ele vá, porque tudo que acontece é uma situação mestre para aprendizado do observador atento. Mas existe uma outra segunda explicação possível, essa é mais sutil, é mais perigosa. É que como elas carregam, como essas palavras carregam, essas informações carregam frequências de energia,
saibam que essas frequências podem ser programadas pelos autores dessa mensagem. E quando eu falo autores dessa mensagem, não necessariamente estou falando de quem está canalizando. O erro do canalizador, às vezes, quando ele falha, é misturar seus próprios padrões de crenças na forma de interpretar a informação que chega e entregá-la de uma maneira diferente daquela que ele recebeu. Esse é o canalizador. Quando ele não é um canal realmente purificado, ele não se trabalhou ainda em termos egóicos, em termos de padrões de crenças e reações emocionais suficientemente para ser um canal puro. Esse é o grande desafio de qualquer canalizador, é ser um canal puro, limpo de transmissão. Então você tem a frequência do canalizador, mas você também tem a frequência do autor da mensagem, né? Bom, pretensamente toda mensagem canalizada é de um mestre, de algum ser de luz, mas nem sempre. Eu acabei de ler para vocês, Mestre Dama dizendo, alguns se apresentam como anjos de luz, que vieram resgatá-los de alguma coisa, ou trazer boas informações e tal, mas não são. Não é só porque está desencarnado, gente, que é do bem. Vocês sabem disso. Há muitas civilizações aí, à nossa volta, dentro e fora do planeta, que convivem conosco, e que exercem influência sobre o planeta. E exercem influência também sobre os nossos campos de energia. Os campos pessoais de energia, os nossos corpos inferiores, os nossos corpos etéricos, enfim. Tá? Eles exercem influência sobre isso. E eles, sim, têm tecnologias bastante avançadas para controle de frequências de energia e causar determinados impactos. Bom, é claro que se você acha que tudo isso que eu estou falando é bobagem, você não tem que continuar desse ponto para frente do vídeo, porque eu estou falando de uma qualidade de informação que só faz sentido para quem entende que o mundo é mais do que isso que aparece, né? Que o mundo, que a vida é mais do que as frequências palpáveis e sólidas, entre parênteses, de energia, né? Porque mesmo aquilo que nos parece sólido não é sólido. Leiam as cartas de Cristo, ou os livros Telos, ou outros livros muito bons que estão por aí, e vocês vão entender que nada é sólido na realidade, né? Mas enfim. Então, para quem chega desse vídeo para frente, eu digo o seguinte, muitas dessas informações que são programadas dentro dessas canalizações, verdadeiramente elas vêm para programar determinados impactos sobre os seus campos de energias e comprometê-los, segundo a agenda de interesse de quem está fazendo esta programação. Esse é o risco. Você não sabe qual é essa programação. Certamente, não é para o seu bem. Então, como é que a gente vai fazer para reconhecer um material que é da luz e um material que não é da luz? Entra em jogo o detector interno de frequência. Vou dar um outro nome para ele, que eu vou dar vários nomes, vejam aí com qual vocês se identificam mais, né? Esse detector interno de frequência a gente poderia chamar de presença divina, centelha divina, presença eu sou, eu divino, ser essencial, ou até alma, né? Há quem gosta dessa linguagem também. É a parte do eu divino que habita no interior de cada ser humano, que lhe dá uma conexão direta com o divino e que lhe dá uma possibilidade de conhecimento direto da realidade. É onde habitam todas as nossas maiores habilidades, virtudes, é onde está nosso poder de maestria, aquilo que não querem que descubram que a gente tem, tá? Toda essa guerrinha luz, anti-luz aí, é para não permitir que a humanidade descubra que ela tem, dentro de cada indivíduo que a compõe, a possibilidade da automaestria, de ser tão mestre, de se fazer e se construir ao longo de um caminho de evolução tão mestre quanto os mestres que aqui vieram, por aqui passaram, quanto os avatares que aqui passaram. Todos eles disseram que nós tínhamos a possibilidade de fazer o mesmo caminho que eles fizeram. E por isso eu acho tão rico a história do Cristo contada nesse livro, como ele conta. Como um indivíduo que fez aqui mesmo o seu próprio caminho de uma automaestria, que quando nasceu não lembrava nem quem era também. Entrou aqui nesse planeta, cai no véu do esquecimento, né? A pessoa tem que se lembrar que é um mestre. Ele veio para fazer esse caminho dessa maneira, né? Então,
o seu caminho de iluminação, difícil, né, intenso, né, foi a forma como aconteceu para ele, mas todos nós temos exatamente as mesmas ferramentas que ele para fazer o próprio caminho de automaestria. Bom, então esse detector interno de frequência, eu também gosto de chamar do sentir do coração espiritual. Esse detector precisa sentir a verdade quando lê alguma coisa, quando faz contato com uma situação, com uma pessoa, com uma informação, com um texto, com o que for. Mas como que vai sentir isso? Há algumas semanas, um amigo que eu fiz nesse caminho, ele me escreveu contando todas as transformações que ele tinha feito na vida dele em função do livro das cartas, né? E ele estava satisfeito com o que ele tinha feito, mas ele tinha um incômodo, que ele achava que ele ainda não conseguia contactar suficientemente o seu eu sou, a sua presença divina, para organizar sua vida, conduzir sua vida. Ele ficava ainda muito em dúvida quando tentava ouvir essa resposta do próprio sentir. Ele me perguntou, eu não sei como fazer isso. O que eu respondi para ele foi uma resposta curta, foi tipo, cara, talvez seja mais simples do que você esteja pensando. Não seja tão exigente e crítico consigo mesmo. Olha o caminho que você já fez, tudo que você já conquistou, né? E talvez a coisa não seja tão complicada. Mas eu não falei para ele o restante da resposta, que eu vou contar agora, que eu espero que ele esteja ouvindo, que é o seguinte, como que eu descobri isso? Porque eu tinha exatamente a mesma questão com ele. Eu sempre fui uma buscadora intensa, isso é a coisa mais importante da minha vida, né? Meu próprio caminho de descoberta, de transformação e de ascensão pessoal é o fato mais importante da minha vida, junto com o meu serviço à coletividade, à humanidade. As duas coisas andam juntas, né? E como eu não sou muito dada à meditação passiva, no sentido de aquietar-se completamente, não fazer nada externamente, porque o tempo inteiro estou trabalhando ou fazendo alguma coisa, é da minha natureza, sou virginiana, minha ética é o trabalho, né? Eu trabalho o tempo inteiro. Para mim é difícil fazer aquelas modalidades de meditação mais pausadas, mais quietas, né? Então eu procuro modalidades de meditação mais ativa, ou, isso sim, que hoje eu consigo fazer bastante bem, é várias vezes por dia me conectar com esse sentir, com esse eu sou, né? Mas mesmo assim eu não estava satisfeita, eu achava que eu não conseguia sentir muito bem. Aí o que que eu fiz? Veja como as coisas podem ser mais simples do que a gente parece, a gente complica um pouco as coisas talvez. Às vezes basta uma intenção sincera e uma certa persistência. Por alguns dias eu fiquei pedindo, por favor, me ensina a te escutar melhor, falando com o meu próprio eu sou. Me ensina a me sintonizar melhor com a sua presença eu sou, que é eu mesmo, né? Com a centelha divina dentro de mim. E pedi ajuda para o meu próprio eu sou, pedi ajuda para os meus mestres e mentores, que felizmente estão sempre próximos. E isso veio, a resposta veio de uma maneira muito simples. Um belo dia eu acordei de manhã, eu fui dormir com essa questão e acordei de manhã e pof, estourou na minha cabeça uma frase. Um pouco de informação chega para mim assim, né? Eu vou dormir com um problema, pensando naquilo, faço uma oração, faço um pedido de ajuda, né, uma meditação como eu posso sobre aquilo. E às vezes eu acordo de madrugada com um sonho muito nítido, muito vívido, ou com uma frase completa, ou com várias frases na cabeça que são uma resposta, uma orientação direta sobre aquilo ali, né? E essa vez foi exatamente isso. Eu acordei e só estourou na minha cabeça uma seguinte frase que para mim eu entendi, que é uma espécie de mantra que eu utilizo para sintonizar com o meu eu sou, com a minha presença divina, com o meu próprio sentido do coração espiritual. E a frase era só o seguinte, que eu vou dar para vocês, vocês podem até tentar usar, vai que ajuda. Se não, vocês procurem a própria frase, o próprio mantra, se isso for o caminho de vocês. A frase foi: eu sou a minha magnífica presença, eu sou. Só isso, gente. Mas tem um poder. Só de falar isso eu sinto que já dá uma alinhada assim, sabe? Eu sou a minha magnífica presença, eu sou. Isso tem me ajudado muito a sintonizar esse botãozinho interno com o meu sentir.
E quando eu me sintonizo com esse sentir, daí sim, eu consigo olhar um texto, eu consigo ver um vídeo, eu consigo ver, até fazer contato com alguma pessoa, imediatamente dizer mentalmente isso, voltar para mim, e a partir desse centro, e eu estou colocando a mão aqui porque é no chakra cardíaco mesmo, é aqui que eu identifico essa presença, eu sou, não sei se é 100% real, mas é como eu sinto, né? A partir desse sentido, eu sou, eu consigo perceber de uma maneira melhor o quanto que tem de legitimidade, de verdade, de autenticidade naquilo com que eu estou em contato. E isso tem me ajudado muito. Tudo na nossa história como humanidade foi orquestrado para nos afastar desse eu sou, desse sentir do coração espiritual. Todo avatar que aqui passou ensinou isso de alguma maneira. Volta-se para si mesmo. Todas as respostas estão dentro de si mesmos. Aí, em nossa humanidade, a gente pensa, como assim a resposta está dentro de mim mesmo? Eu não sei nada. Eu não sei o que fazer, eu não sei por onde caminhar. Eu não sou nem um pouco iluminado. Como é que a resposta está dentro de mim? Creio eu que ele estava aludindo a isso. Que, na verdade, quando você faz contato com esse sentir do coração espiritual, você, através disso, faz conexão com toda a fonte do conhecimento. E de lá as respostas vêm por download, por sinais do ambiente, para quem estiver atento, né? Ou de outras formas. Cada um tem um jeito de conversar e de sentir a sua divindade. Eu não sei o quanto que vocês fazem contato com isso, né? Eu cultivo isso como modo de vida. De fazer contato com esse eu sou, ou de fazer contato também com a minha família espiritual, porque nós os temos, né? Nós temos mentores, nós temos guias e nós temos a nossa família espiritual mesmo, aquela da onde a gente veio na origem, que é uma outra família, que não é a família biológica. Essa que aqui está, que nasceu com a gente aqui, a gente nasceu por escolha para fazer certos realinhamentos, né, para cumprir certos caminhos aqui dentro desse planeta, mas não é a nossa verdadeira família. A família verdadeira é espiritual, aquela lá de onde a gente veio, que pode ser de qualquer ponto do universo, inclusive. Então, tudo na história humana foi preparado, orquestrado por esses grupos controladores e por essa agenda de controle para nos afastar dessa possibilidade de sentir diretamente a realidade divina e nos guiar a partir dela. Porque se nos guiássemos como humanidade a partir dessa realidade, não seria o mundo essa bandalheira que é, obviamente. Seria uma expressão, um espelho da fonte divina. A transição planetária que a gente está vivendo, e por isso que tudo está implodindo à nossa volta, e vai continuar implodindo, o barco vai chacoalhar bastante antes do final, antes de a gente chegar no outro lado lá na travessia, na nova terra. O objetivo é nos separar, fazer a gente esquecer e manter esquecido de que nós somos um espelho da fonte divina e, portanto, nós podemos viver exatamente dessa mesma maneira. A nova terra será isso. É viver do jeito que nós realmente gostaríamos de viver nessa terra. Uma verdadeira era dourada, que vai se construir nos próximos séculos. Aí você falou, séculos? Ih, não vou estar aqui para ver. Não é bem assim, gente. Eu sempre achei que no meu tempo de vida, eu iria começar a ver o início do processo de transformação da nova Terra. Eu vim para cá com essa certeza no coração. Vim para esse planeta sabendo que eu ia participar disso de alguma maneira. Claro que eu não sabia quando. Agora, dentro da minha caminhada, eu chutava assim, bom, acho que daqui uns 20 anos, ou seja, antes de eu morrer, eu começo a ver esse processo de transição em andamento, né? Começar os primeiros passos disso. Pois eu digo para vocês, eu fui gratamente surpresa a perceber que isso se adiantou em uns 20 anos do que eu esperava. Porque nós já iniciamos esse processo. A rigor começou na década de 90, mas começou sutilmente. Agora está indo para o plano externo. Começando a acontecer coisas externamente. E o próximo passo que vocês vão ver é começarem a cair muitas máscaras dessa humanidade.
Quem realmente controla essa humanidade, com que objetivos, vai começar a ficar mais evidente nos próximos meses e anos. Isso vai causar um pouco de tumulto. Vai causar muitas dúvidas, medo, insegurança. Tá? Em parte isso é normal. Em parte, nós precisamos agir como seres mais despertos e conscientes e não permitir que isso tome conta. Que isso seja tão assustador que faça a gente perder a esperança, a fé, a coragem. Esse é um tempo para os fortes. É um tempo para qualquer pessoa que esteja num caminho de autodescoberta ou de evolução espiritual. Para mim são a mesma coisa, mas para algumas pessoas ainda é uma coisa primeiro, depois outra. Tudo bem. Qualquer pessoa que já esteja nesse caminho já recebeu em algum momento ferramenta para estar melhor nesse momento, para melhorar a sua conexão consigo mesmo e com a fonte divina. Ora, este é o momento para colocar essas ferramentas em uso. Todo mundo tem alguma ferramenta. Pode ser uma ferramenta simplinha que for, nem que seja simplesmente sentar todo dia fazer uma oração, uma pequena meditação, que seja. Faça, use, porque agora a gente precisa utilizar todas as ferramentas que tem. Para quem já está além um pouco num caminho, que já tem contato a muitas ferramentas, não é diferente. Porque uma coisa é a gente conhecer as ferramentas, outras é utilizá-las. Muita gente tem muito conhecimento, muita ferramenta na algibeira, mas não usa nenhuma. Sei lá, porque não acredita que seja capaz de fazer uma transformação da própria vida, ou não acha que consigo mesmo vai funcionar, esse tipo de coisa. Seja pelo que motivo for, não está usando. Então use, porque agora é o momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem como é que é o nome do planeta Terra no espaço cósmico? Nós chamamos de Terra, a Terra. Lá fora, no espaço, na civilização galáctica, a Terra não chama Terra. Na verdade, a Terra tem vários nomes lá fora, conforme a civilização que a nomeia, né? Mas recentemente eu ouvi uma tradução para um dos nomes da Terra, né, que é Shan. Shan. Shan é um dos nomes da Terra no espaço cósmico, né? Convenciona-se escrever S-H-A-M, Shan. Mas foi a primeira vez que eu ouvi a tradução desse nome no espaço cósmico. E eu ouvi isso diretamente numa canalização, há poucos dias, né, de uma mestra ascensionada chamada Rowena, né, que é uma representante do amor divino. Quem já leu os livros Telos deve ter tido contato com o Raio Rosa, ela é do Raio Rosa. E ela disse, eu terei o prazer de contar para vocês, a grande honra de contar para vocês o que significa Shan no espaço cósmico. Eu nunca tinha ouvido isso, pelo menos eu nunca ouvi essa informação em nenhuma outra parte. E ela disse, Shan, para nós, nas hierarquias dos mestres e tal, significa grande despertar. Olha que lindo isso, gente. A Terra, o planeta Terra, no espaço cósmico, é conhecido como o grande despertar. O planeta do grande despertar. Isso aponta diretamente para a missão Terra. A missão de qualquer humano que está aqui é despertar-se. Para depois, então, como coletividade, despertar o resto da humanidade para a sua verdadeira realidade, a sua verdadeira história, que cedo ou tarde a gente vai conhecer. Um dia lá no futuro vão olhar aqui para trás e vão dizer, nossa, como eles eram bobinhos, eles não sabiam de nada, eram um monte de escravos. Porque isso somos mesmos, só que somos escravos em processo de libertação. Isso, aliás, vai ser objeto de um outro vídeo. Um dia eu vou contar para vocês a história de como eu conheci pelo coração o verdadeiro sentido do que é a compaixão pelo estado atual da humanidade. Foi uma grande cura, uma grande libertação interna que eu recebi da consciência crística a partir daquela experiência. Né? E eu vou compartilhar isso com vocês porque para mim foi, assim, virou uma chave completa. A partir daquilo, eu comecei a fazer meu trabalho externo no mundo. Eu não poderia ter feito esse trabalho que hoje eu faço, de estar conversando um pouco mais com as pessoas, de estar levando essa informação abertamente, se eu não tivesse tido aquela cura, que era muito importante na minha história. Eu vou explicar por quê, eventualmente. Tá? Apenas porque eu acho que pode dar para vocês uma noção da grandiosidade desse projeto em que a gente está envolvido.
é muito grande, é muito lindo, não dá para perder a oportunidade. De vez em quando eu escuto uma informação do plano espiritual de uma ou outra pessoa, de um ou outro mestre que vem e diz, olha, 3/4 da humanidade ainda vive na completa ignorância do que é a realidade da sua existência. 1/4 apenas está mais ou menos desperto. Bom, 1/4 apenas já é bastante coisa, de um certo ponto de vista. Se você pensar que dizem que os primeiros que vieram para a Terra, né, para fazer